Vamos orar? Obrigado, Senhor, que nós podemos louvar o Teu santo nome. Obrigado que nós podemos cantar como comunidade e que podemos sentir Tua presença entre nós. Ó Senhor, nesse momento de pregação, nesse momento de meditarmos na Tua palavra, nós também clamamos pela Tua presença, pela ação do Teu Espírito Santo entre nós, para que a gente possa compreender o que essa palavra tem a dizer ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar, nós vamos ler da carta de Romanos, capítulo 5, versículos 1 até o 11. Romanos 5, do 1 ao 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 até o 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Até aqui o texto bíblico desta manhã. Nós recentemente passamos por uma pandemia do coronavírus. E por mais que agora a pandemia esteja no seu final, muitos já dizem que ela já passou, outros que a gente aprendeu a lidar com o coronavírus, nós ainda continuamos experimentando dificuldades. Assim como durante a pandemia foi difícil, agora no pós-pandemia continua sendo difícil. E não só por causa do coronavírus, mas a nossa vida é feita também de dificuldades. Nós passamos por dificuldades. Isso faz parte da vida, faz parte da realidade humana. E esse texto, ele é um texto que quer dar esperança nos tempos de dificuldade. É um texto que quer nos trazer esperança. E muita gente hoje em dia busca por esperança. Muita gente hoje em dia busca pelo tema da felicidade, ou como ser feliz, como ter alegria, como encontrar alegria. E as livrarias, elas estão cheias de títulos, de livros que tratam a respeito do tema da felicidade. E a moda hoje em dia é entender a felicidade
a partir de um filósofo da Grécia Antiga, um filósofo chamado Epicuro. Epicuro, ele traça a sua filosofia a partir de uma premissa básica. Ele considera que Deus não existe. Deus não existe. E logo, se Deus não existe, também não existe vida após a morte. Então, para ele, a morte é uma espécie de sono eterno, sem sonhos. Então, Deus não existe, nós não precisamos nos preocupar com o julgamento de Deus, não precisamos nos preocupar com punição para as coisas que a gente faz. E como também o pós-vida é um sono sem sonhos, não existe motivo para ter medo. A morte, na verdade, ela seria o fim do sofrimento, para Epicuro. Mas o sofrimento também não é algo que a gente precisa se preocupar muito. Porque se a gente sofre demais, a gente pode saber que a morte está chegando. E para Epicuro, o principal é a gente aproveitar a vida. Esse é o cerne, esse é o central do Epicuro, da filosofia dos epicureus, e é o centro das literaturas, dos livros que buscam falar sobre felicidade hoje em dia. Não se apegue muito às coisas desse mundo. Não viva buscando acumular coisas, não viva buscando riquezas. Viva uma vida minimalista. Elimine tudo aquilo que não é essencial. Busque prazer, busque felicidade. Isso é o importante. Uma felicidade racional, uma felicidade equilibrada, nada exagerado, mas busque felicidade. Busque evitar a dor, busque evitar o sofrimento e busque prazer, busque felicidade. E muitos, então, caem no minimalismo. Minimalismo também está na moda hoje em dia. Eliminar tudo aquilo que é supérfluo. Viver apenas com o essencial. Viver a vida mais essencial. Desapegar das coisas. E achar nisso o caminho da felicidade. Achar nisso a alegria. Para viver os dias, aproveitar os dias de prazer. E quando chegar os dias de desprazer, de sofrimento, então esperar a morte como um alívio de tudo. Na verdade, a alegria que o Epicuro ensina, ela é uma alegria momentânea. É uma alegria que você faz alguma coisa que te dá alegria, que te dá prazer naquele momento. Não precisa se preocupar tanto assim com as coisas, seja feliz no momento. O problema é que a alegria ela passa, a alegria ela termina. E na filosofia de Epicuro, o que ele não percebeu é que a pessoa se torna uma escrava de buscar alegria. Você sempre vai ter que buscar fazer alguma coisa que te dá alegria de novo. Você faz algo que te dá prazer, te dá alegria, a alegria termina, o prazer termina, você precisa fazer de novo. Você procura outra coisa que te dá alegria, você procura outra coisa que te dá prazer, e você vive a vida num ciclo viciante, sempre de fazer algo, sentir alegria, depois acaba a alegria e precisa buscar a alegria de novo. Essa é a proposta dos epicureus. Encontrar felicidade, encontrar momentos de alegria, vivendo a vida de forma mínima, minimalista, mas sempre precisando alimentar de novo essa alegria, com um novo momento, uma nova experiência. Não há espaço para o sofrimento. Não há espaço nessa filosofia para entender que através do sofrimento, Deus nos prepara. Deus age na nossa vida, Deus age em nós através do sofrimento.
Muitas vezes nós achamos que o sofrimento é um castigo de Deus. Nós sofremos porque Deus quer nos castigar, Deus está brabo com a gente, mas não é isso. Paulo diz aqui em Romanos 5, que as tribulações produzem perseverança. Ou seja, o sofrimento, as tribulações, as dores, são algo que Deus permite na nossa vida, para que nós sejamos, para que Ele trabalhe em nós, para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós sejamos preparados para algo que vem além. Deus, Ele usa o sofrimento para nos preparar para uma felicidade que é duradoura, uma felicidade que não se baseia em momentos, que não se baseia em experiências, que não se baseia em coisas passageiras, uma felicidade que é eterna, uma felicidade sem fim. Paulo diz, no primeiro versículo que nós lemos, justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Sabe, é muito difícil entender essa frase, justificados pela fé. Porque nós, como seres humanos, nós achamos que nós precisamos nos justificar. Nós achamos que nós precisamos justificar a nossa existência. E nós achamos coisas, nós procuramos coisas que justificam, que validam a nossa existência, que validam a nossa vida. Então, para muitas pessoas pode ser o trabalho. O meu trabalho justifica a minha existência. O meu trabalho valida a minha vida. Eu tenho valor porque eu trabalho, porque eu produzo, porque eu faço, porque pessoas dependem de mim, porque o que eu faço é importante. Mas a gente vive num tempo onde nós ouvimos muito falar da palavra burnout. Pessoas viciadas em trabalho, pessoas que se entregam ao trabalho, que entregam toda a sua vida, todo o seu ser ao trabalho, e chegam ao extremo de entrar em colapso e não conseguir mais trabalhar. Porque não souberam obedecer ao mandamento que diz, tira um dia de descanso na semana. Descanse, é mandamento de Deus. Porque não souberam equilibrar as coisas na sua vida. Porque se entregaram ao trabalho e viram e acharam que só no trabalho a sua vida tinha sentido. Outras pessoas talvez encontram uma função na sua família, talvez tem filhos, um pai ou uma mãe que pensa, eu sou pai ou eu sou mãe. E a razão da minha vida, a razão da minha existência, a minha função nesse mundo é ser mãe ou é ser pai. É para isso que eu existo. Só que a gente sabe muito bem que filhos crescem, filhos vão embora, saem de casa. E quando isso acontece, qual vai ser o motivo da existência, a razão da existência então? Filhos podem ir morar longe, e daí fica aquele vazio e a vida perde o sentido. E eu posso dar vários exemplos aqui. A gente pode ficar falando de várias coisas que você pode colocar a razão da sua existência, mas Paulo diz que nós fomos justificados pela fé. A fé é o que nos justifica. Nós não precisamos nos justificar. Nós não precisamos pedir desculpa para existir. Porque se a gente coloca em qualquer outra coisa pode ser passageira, ou é passageira. E quando aquilo passa, a gente perde a alegria, a gente perde o chão, a nossa vida se desestabiliza. O que nos justifica
O que dá valor não é o que nós fazemos na nossa vida, não é a nossa profissão, não é o nosso papel como pai, mãe ou marido, esposa, filho, mas nós temos paz com Deus. Nós temos paz verdadeira. Nós não precisamos ficar correndo atrás de justificativas. Não precisamos encontrar razões para a nossa existência. Não precisamos justificar a nossa existência. É a justiça de Deus que nos justifica. Deus, Ele nos aceita. Deus, Ele dá o seu sim para nós. Ele diz que a nossa vida é preciosa. E prova disso é que Ele entregou a vida do seu Filho, a coisa mais preciosa do universo. Ele entregou por você. Deus, Ele não precisava ter nos criado. Deus, Ele nos criou porque Ele quis. Ele quis nos criar e Ele nos amou. Ele nos criou a partir do nada. Ele não precisou de nenhuma matéria-prima, não precisou de nenhuma coisa, de nenhuma força, de nenhuma energia. Ele nos fez existir por sua simples e pura vontade. E da mesma forma como Ele nos criou do nada, Ele não precisa de nada para nos justificar. Ele também nos justifica, simplesmente por seu amor. Nós podemos nos alegrar em Deus, porque Deus, Ele produz em nós uma vida diferente. Ele produz em nós um caráter aprovado diante dEle. As provações, os sofrimentos, a gente pode enxergar como coisas positivas, na perspectiva do reino de Deus. As privações que a gente passa, os sofrimentos, as dores, as perdas, isso não quer dizer que nós cristãos somos masoquistas e gostamos de sofrer. Não, nós não nos alegramos em sofrer, mas nós sabemos que o sofrimento nos conduz para a eternidade. Diferente daqueles que vivem no minimalismo, nós percebemos que o sofrimento não é sinal de que o fim está chegando. O sofrimento é Deus nos aperfeiçoando. É sinal de que a alegria está chegando, que a felicidade plena está chegando, porque a eternidade está chegando. Nós temos a nossa felicidade, a nossa alegria plena, completa, em sabermos que quando tudo isso passar, quando esse mundo passar, quando essa vida passar, nós estaremos na eternidade, que não vai ser uma noite de sono sem sonhos, mas vai ser uma vida de alegria com Deus. Por isso, até o Paulo vai dizer em Filipenses, que para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo vai dizer que a vontade dele, que ele está dividido, a vontade dele é partir, é morrer. Paulo quer morrer para estar com Deus na eternidade. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas eu também quero ficar aqui e sofrer mais um pouco, porque eu sei que esse sofrimento, por causa da minha fé, esse sofrimento por causa do Evangelho, tem salvado vidas, tem trazido vidas para o Evangelho. Então, se Deus permitir, eu vou ficar aqui e sofrer mais um pouco. Paulo está dividido. Morrer para ele é bom, é maravilhoso, é a eternidade. Ficar aqui é sofrimento, é dor, mas é por causa de Cristo, então também vale a pena. Quer morte, quer vida, tudo é para o Senhor. Paulo havia entendido que o sofrimento, que a tribulação, a dor, fazem com que a gente consiga perseverar, fazem com que a gente consiga passar por essas coisas
e se apegar mais em Deus. Quem nunca passou por um momento de sofrimento e no seu sofrimento se apegou mais a Deus? Não é assim? Se fosse pela nossa própria capacidade, por muitos sofrimentos a gente não teria conseguido passar. Mas com a graça de Deus, nós passamos e nós perseveramos, nos tornamos mais experientes, mais firmes na promessa de Deus. Então, nos tempos difíceis, nós aprendemos que a vida é passageira, mas, apesar disso, nós estamos com Cristo. Não precisamos sofrer sem esperança, porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós estávamos perdidos no pecado. Ele nos chamou para a vida, nos chamou para algo novo. Da mesma forma também, agora que nós somos salvos, que nós somos justificados, nós vamos ser salvos para a eternidade e podemos nos alegrar. Lutero, no hino Castelo Forte, ele escreve que tudo se vá, Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. Tamanha fé que uma pessoa tem que ter para escrever algo assim, tamanha fé que nós temos que ter para crer em algo assim, que tudo se vá. Seus bens eu perder, se eu perder tudo como Jó, que tudo se vá. O reino de Deus é a minha herança. Eu tenho algo preparado para mim na eternidade, no céu, que não tem comparação com nada nesse mundo. E a esperança que nós temos em Jesus não nos decepciona, porque desde já nós percebemos o agir de Deus em nossa vida, porque Deus nos deu a sua palavra que testifica, que afirma que o Cristo Jesus, em seu amor, está nos guiando, está nos conduzindo em meio às tribulações. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, no nosso calendário, momento de Quaresma, momento que nós nos preparamos para a Páscoa, momento que nós nos lembramos também do sofrimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós possamos refletir de fato o que significa sofrer como Cristo sofreu. O que isso significa para mim, o que isso significa para a tua vida. Sofrer como Cristo sofreu, sem esmorecer, sem desistir, mas tendo firme esperança, uma esperança renovada, naquele que morreu, mas agora vive, e vive para sempre. Amém. Convido para uma oração. Senhor Jesus, muitas vezes nós buscamos felicidade, procuramos a felicidade e não conseguimos encontrar ela. Nós vagamos por esse mundo procurando filosofias, procurando conselhos, dicas para encontrarmos felicidade, para encontrarmos alegria. Mas nós aprendemos, Senhor, que a alegria desse mundo, que esse mundo tem para oferecer, ela é passageira. Na verdade, a alegria verdadeira, a verdadeira felicidade, está em Ti, ó Deus. Que nós saibamos olhar para os sofrimentos, para as dores que nós passamos e reconhecer que Tu, ó Deus, usas tudo isso para aperfeiçoar a nossa vida, para nos tornar pessoas perseverantes e preparadas para entrarmos no Teu reino, para vivermos na eternidade contigo. Ó Pai querido, que a gente possa olhar para as nossas dores, para as nossas lutas, sob essa perspectiva, sob a perspectiva do Teu reino. E que a gente tenha esperança na eternidade. Que a morte não seja para nós
algo amedrontador, algo terrível e assustador, mas seja a certeza de estarmos indo ao teu encontro. Abençoa-nos, Senhor. Ensina-nos a suportar todas as coisas. Ensina-nos a olhar para Cristo Jesus, aquele que sofreu muito mais do que nós podemos imaginar, do que nós jamais sofreremos, mas suportou o sofrimento em obediência a Ti e venceu a morte. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.